Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react do vídeo, uma live da Multiversal, tratando mais alguns pontos que eles levantaram ali na live, né. Então, ele fala dessa questão da separação do cristianismo e do judaísmo e fala assim, eles sempre se veem como 2 grupos separados, né. Isso mostra que o cristianismo não veio do judaísmo, ele é visto como um grupo separado, né. E ali ele vai fazendo a referência a Irineu, e outros padres da igreja, né. Bom, a questão é que se você está usando a patrística, né, você está pegando a patrística citando Irineu e outros padres ali, já está no momento em que os 2 de fato estão separados, né. Então essa separação, um processo que marca essa separação, é ali no final do século I, quando foi incluído na Shema, uma oração matinal que é lida nas sinagogas, foi incluída uma referência à maldição dos hereges, onde você lista ali quem são os hereges. O Birkat Haminim foi incluído. Os minins é uma referência, muito possivelmente, aos cristãos, aos nazarenos. Então, entre os hereges, acrescentou mais um, os nazarenos. Seria um momento que os cristãos estariam sendo expulsos ali da sinagoga. Essa referência da expulsão da sinagoga, ela aparece ali em João 9:22, que se refere aos cristãos expulsos ali da sinagoga. E talvez seja uma referência aí a esse momento de conflito aí com as autoridades judaicas. Quando você fala nos padres da igreja, e aí já falando já de Inácio, de Antioquia, já no começo do século II, esse processo já está bem adiantado, ou seja, já podem ser caracterizados com 2 grupos bem distintos. Então, Inácio, ele vai escrever na carta aos Magnésios, ele vai escrever assim: é estranho proclamar Jesus Cristo e praticar o judaísmo, pois o cristianismo não acreditava no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo. Se alguém vos interpretar o judaísmo, não ouça, pois é melhor ouvir o cristianismo de um homem circuncidado do que o judaísmo de um incircunciso. Então, 2 observações aqui. Primeiro que ele já marca claramente uma separação entre cristianismo e judaísmo, mas aí já estamos já no começo do século II com Inácio. E outra coisa é que ele faz referência a essas palavras, cristianismo e judaísmo também, que são termos que não aparecem no texto bíblico, né? Então o fato desses termos estarem sendo já colocados em uso nessa época, que já revela que realmente são dois grupos já bem separados. Aqui, o James Dunn, em Nem Judeu Nem Grego, na página 830, falando dessa separação dos dois, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: mas os muitos cristãos que viam o judaísmo e o cristianismo como 2 ervilhas na mesma vagem deveriam ser desencorajados de agir a partir dessa percepção. Os membros dos pequenos grupos de igrejas caseiras deveriam recusar a atração dos rituais e festivais das sinagogas, há muito estabelecidos e bem conceituados. Ansiar pelo judaísmo era desvalorizar a graça que haviam recebido. O cristianismo era a nova esperança para o qual o judaísmo apenas olhava. Em suma, em Inácio, vemos o início das tentativas dos líderes cristãos de definir o cristianismo distinguindo-o mais claramente do judaísmo. Essa tensão entre os cristãos que viviam o judaísmo como uma religião gêmea e os líderes que queriam definir a identidade do cristianismo em relação ao judaísmo ou aos judeus reaparece regularmente ao longo do século II. E além, uma identidade de fato contestada. Então veja, aqui estamos falando de grupos que já estão se separando, né? O James Dunn ele vai falar que Paulo ele nunca deixou de ser judeu. Então Paulo já está lá anos 50, já está num período que está tudo misturado. Ele diz assim, embora Paulo pareça disposto a considerar seu tempo no judaísmo como passado, ele não estava disposto a abandonar o termo judeu como um termo autorreferencial.
Tá? Isso está em Começando em Jerusalém, na página 691. O volume 2 dessa série aqui. O James Dunn ele sugere que a adoção do fisco judaicos a todo judeu após o ano 70 foi um fator adicional que contribuiu para que os cristãos não se identificassem mais como judeus, como forma de evitar o pagamento do imposto. Ele diz assim: talvez então, ironicamente, tenha sido uma questão econômica e de taxação que tenha tornado o status dos cristãos claramente distinto daquele dos judeus aos olhos das autoridades romanas. Está em Nem Judeu Nem Grego, na página 780. Então, esses são os pontos aí de separação aí que trazem aí entre o cristianismo e o judaísmo. Então, é um processo de separação lento, e quando você está ali no século II, já com Inácio e depois com Irineu, né? Já aí sim, você já tem dois grupos bem separados aí. Mas ao tempo de Paulo, não. Paulo está frequentando as sinagogas. Eles ainda estão ali juntos. É isso. Muito obrigado, então.